Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Conexão Educação. Na aula de hoje do projeto Conexão Educação, nós teremos um conteúdo de matemática. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Arícia Nepomuceno, sou professora da Rede Municipal de Aquiraz e hoje eu vou ser a professora de vocês, tá bom? Mas vocês podem me chamar de tia Arícia. Então vamos descobrir o que é que nós vamos estudar hoje? Ciclo de alfabetização, 1º ao 3º ano. Em matemática estudaremos noção de posição. Professora Arícia Nepomuceno. Vamos aprender os conceitos de em cima e embaixo, perto e longe, em frente ou na frente e atrás, direita e esquerda e entre. Vamos começar, certo? Procura um cantinho aí da sua casa bem confortável, que você possa se sentar, prestar bastante atenção na nossa aula e vamos lá! E na casa de vocês pensando, mas o que é isso? Para que eu preciso estudar essa tal de noção de posição? Pois a gente vai descobrir agora, certo? Noção de posição, nós precisamos aprender os termos de posição que falam sobre posicionamentos para nós nos localizarmos no espaço, para nós conseguirmos descrever a localização de um objeto. Basicamente, a posição se refere ao lugar, ao local em que uma pessoa, ou um objeto, ou um animal está. E para a gente descrever aonde ele está, nós utilizamos os termos que fazem referência à posição, certo? Vocês lembram quais foram os conceitos que eu falei lá no comecinho da aula que a gente vai aprender hoje? Quem lembra? Falei que nós vamos estudar em cima, embaixo, perto, longe, que mais? Nós vamos estudar direita, esquerda, frente, atrás e entre. Eita, olha aí, hoje nós vamos aprender esses 9 conceitos, certo? Uma coisa muito importante que a gente precisa saber para poder compreender melhor esses conceitos, essas noções de posição, é que para a gente trabalhar com esses termos, nós precisamos sempre ter um ponto de referência. Nós precisamos sempre ter um referencial. Vixe, tio, o que é isso? Referencial, ponto de referência, não sei o que é isso não. Eu vou dar um exemplo aqui com um dos termos, certo? Para vocês entenderem melhor. Por exemplo, vocês estão vendo aqui a minha bancadinha. Aqui tem um caderno. Tem esse pincel, tem a bolsinha. Se eu dissesse para vocês assim, gente, o meu caderno está em cima, vocês iam ficar, vixe, tia, em cima de quê? O caderno está em cima? Em cima de quê? Perceberam aí que nessa minha fala faltou uma informação? Faltou eu falar em cima de quê que o meu caderno estava. Essa informação que faltou é justamente o referencial, é o ponto de referência. Para eu falar que o meu caderno está em cima, eu tenho que dizer em cima de que ele está. Então, ele está em cima da mesa. Agora sim, a minha informação ficou completa e na hora que eu dissesse para vocês, gente, o caderno está em cima da mesa. Vocês sabiam aí 3 informações. Ó, qual era o objeto, que é o caderno, a posição dele, que é em cima, e o ponto de referência, em cima de quê? Da mesa. Então, a gente sempre tem que ter um ponto de referência, certo? Deu para compreender aí, mais ou menos? Com o passar do tempo, com as explicações e com os exemplos, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, vamos lá partir para cada um deles, tá? Eu vou definir cada um deles, dar exemplo, e aí vocês vão compreendendo melhor. Os conceitos que nós vamos estudar hoje são muito comuns no nosso dia a dia. Com certeza vocês já ouviram muita gente utilizando esses termos, né? Em cima, embaixo, direita, esquerda, perto, longe. Até vocês mesmos, com certeza, já utilizaram esses termos. Mas será que vocês estão usando esses termos direitinho? Será que vocês estão realmente compreendendo o que eles significam? E o que vocês estão passando, qual é a informação que vocês estão passando quando vocês estão usando esses termos? Então vamos lá, né? Vamos começar pelo em cima e embaixo. Em cima é quando a gente se refere a algo que está no alto, que está na parte superior, certo? Por exemplo,
O exemplo que eu acabei de dar do caderno. O caderno está em cima da mesa. Quer dizer que ele está na parte superior. Ele está numa parte elevada. Ele está na parte alta. Então, aqui, ó, o caderno está em cima da mesa. A parte de cima. Se eu colocasse o caderno aqui, ó, ele não estava mais em cima, né? E é justamente o nosso outro conceito, que é o embaixo. O embaixo nós utilizamos quando nós nos referimos a uma coisa que está na parte inferior, que está na parte baixa, que está debaixo, certo? Vamos pegar de novo o exemplo do caderno. Aqui ele está em cima, mas eu vou dizer assim para vocês. Gente, coloca o caderno embaixo da mesa. Vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão colocar, ó, na parte inferior, na parte baixa, na parte de baixo. Deu para compreender? Esses dois termos, eles são bem fáceis, né? São bem comuns no nosso dia a dia. Com certeza vocês já utilizavam esses termos e eu acredito que todo mundo aí já compreendia o que eles significavam. Em cima está na parte mais elevada, na parte mais alta, certo? Na parte superior. E embaixo está na parte baixa de alguma coisa. Tem que ter a referência, certo? Aqui para o nosso exemplo eu utilizei a mesa. Em cima da mesa ou embaixo da mesa. Tem que ter um ponto de referência, tá certo? Deu para compreender? Para fixar bem na cabecinha de vocês esses dois conceitos que a gente acabou de ver, o em cima e o embaixo, vamos fazer um exemplo com eles dois juntos, certo? Tem esses dois exemplos na mesma cena. Vamos observar aqui essa cena que a tia está colocando aqui do lado, certo? Nessa imagem, vocês estão vendo uma bandeja, uma caixinha de som, um vasinho de flores e vocês estão vendo a minha amiga Gigi. Vocês conhecem a Gigi? Pois conheçam a minha amiga Gigi. Hoje ela vai ser a minha ajudante aqui para dar aula para vocês, certo? A minha amiga Gigi, vocês estão vendo aí que ela tá protegidíssima, né? Ela vem de máscara e tudo. Ela tá, ó, ligada que tem que se proteger contra o coronavírus, tá certo? Então vamos lá para o nosso exemplo. Vocês estão observando aí que tem a bandeja, a Gigi, o vasinho de flores e a caixinha de som. Quem é que está em cima da bandeja? Observem aí a imagem. Quem é que está em cima da bandeja? Lembrando que em cima é quando a gente está perguntando, quando a gente está se referindo a algo que está na parte superior, na parte elevada, na parte alta, certo? Então, quem está em cima da bandeja é o vasinho de flores. Muito bem, o vasinho de flores. Mas é só o vasinho de flores que está em cima da bandeja? Tem mais alguma coisa em cima da bandeja? A minha amiga Gigi também está em cima da bandeja. Muito bem. E agora eu pergunto a vocês, o que está embaixo da bandeja? Na parte baixa, na parte rebaixada. Quem é que está embaixo da bandeja? Muito bem, quem está embaixo é a caixinha de som. Olha só, é fácil, né? Esses dois conceitos? Muito bem, gostei de ver. Então, nesse exemplo que a gente está vendo aqui agora, o nosso ponto de referência, quem que é? Nós estamos utilizando os termos em cima e embaixo, mas é em cima de quem? E é embaixo de quem? É em cima da bandeja ou embaixo da bandeja. Então, nosso ponto de referência nesse exemplo é a bandeja, tá certo? Deu para entender aí? Melhorou a compreensão do que é o ponto de referência? Pronto, então vamos continuar. Nós vamos falar agora sobre perto e longe. Esses também são bem fáceis e que nós utilizamos com muita frequência no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá definir um por um. Perto é quando nós nos referimos a algo que está próximo do ponto de referência, certo? Algo ou alguém que está próximo do ponto de referência. Já longe significa quando algo está distante, quer dizer que algo está distante do nosso ponto de referência. Vamos ao exemplo para facilitar a compreensão, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem aí. Olha só, aqui na imagem, voltou aqui a minha amiga Gigi, o álcool gel e o vasinho de flores. Vocês estão vendo aí como a Gigi, ela é realmente prevenida, né? Ela tá de máscara, ela trouxe o álcool gel dela, ela, ó, se garante aí na prevenção ao corona. A gente vai usar, para esse exemplo, a Gigi como ponto de referência, tá certo? Então, vamos lá.
o que é que está mais perto da Gigi? Lembrando que perto significa dizer que é o que está mais próximo, mais juntinho. O que é aqui no nosso exemplo que está mais perto da Gigi? Mais próximo da Gigi? O que está mais perto dela é o álcool gel. Muito bem. Gigi prevenida não deixa o álcool dela ficar longe de jeito nenhum. Para toda a vida que ela precisar higienizar as mãos, ela pega o álcool dela, né? Se não tiver água e sabão, ela pega o álcool gel dela e passa nas mãos. Então, o que está mais perto da Gigi é o álcool gel. E o que é que está mais longe da Gigi? O que é que está mais distante? Lembrem que longe significa distante. O que é que está mais distante aqui da Gigi? O que ficou distante dela foi o vasinho de flores. Muito bem. Então, olha só, o nosso ponto de referência foi a Gigi e nós descobrimos aqui na nossa imagem que o que está perto da Gigi é o álcool gel e o que está longe, mais afastado, é o vasinho de flores. Muito bem. Agora, vamos para mais dois conceitos. Esses dois conceitos de agora são em frente ou na frente e atrás. Vocês já ouviram esses termos aí? Alguém falando assim, pega algo que está atrás da mesa. Não, eu estou aqui em frente à padaria. Vocês já ouviram alguém falando algo do tipo, não já? Mas vocês compreenderam direitinho qual era a posição da pessoa com relação ao que ela estava falando? Pois a gente vai entender agora. Em frente ou na frente é quando algo ou alguém está diante de um ponto de referência. Ela está à frente, ela está diante de um ponto de referência. Para exemplificar esse, eu vou me utilizar como ponto de referência, certo? Eu vou ser o ponto de referência desse exemplo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho essa bolsinha, e aí a bolsinha eu vou colocar ela aqui. A bolsinha está na minha frente, ela está diante de mim, certo? Agora vamos para o nosso outro conceito, que é atrás. Nós utilizamos o conceito atrás para nos referirmos a algo que está na retaguarda, que está nas costas, certo? Por exemplo, de novo pegando aqui a bolsinha e eu sendo o ponto de referência. Se eu pegar aqui a bolsinha nessa posição, ela estava na minha frente. Mas se eu colocar a bolsinha bem aqui, ó, ela está atrás de mim. A bolsinha está atrás de mim, porque ela está às minhas costas. Ela está na minha retaguarda, certo? Deu para compreender? A frente é quando está diante do ponto de referência. Nesse caso, eu sou o ponto de referência e a bolsinha está diante de mim. Ela está na minha frente. E atrás é quando está às costas, a retaguarda, certo? Atrás. Compreendido? Vou chamar de novo minha amiga Gigi para a gente ver um exemplo, tá certo? Com ela. Então, vemos aqui novamente a minha amiga Gigi e um vasinho de flores. Nessa situação, nessa posição em que eles estão, o vasinho de flores, ele está na frente da Gigi ou atrás da Gigi? Percebam que nesse exemplo o ponto de referência é a Gigi, certo? Então, o vasinho de flores, ele está na frente dela ou atrás dela? Observem bem direitinho e me digam aí, pensem aí. O vasinho de flores está, muito bem, está à frente da Gigi. Ele está diante dela, certo? E agora, nessa situação, o vasinho, ele está na frente da Gigi ou ele está atrás da Gigi? Observem aí direitinho. O vasinho, ele está atrás da Gigi. Muito bem, vocês estão arrasando, hein? Tá fácil, né? Até aqui? Vamos lá continuar. Estamos quase acabando, mas esse que vem agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, tá certo? Ele não é difícil, os próximos conceitos. Eles não são difíceis, a gente vai estudar agora direita e esquerda, mas ele precisa de muita atenção de vocês, tá certo? Vamos lá, vocês já perceberam que o nosso corpo, ele possui dois ladinhos, né? Possui esse lado aqui, ó, que a gente tem uma mãozinha, um braço, possui uma perna, possui
O outro ladinho, que também tem aqui um braço, tem a mão, né? Tem esse lado aqui do nosso rosto, que tem um olho de um lado, tem um olho do outro. E vocês sabiam que esses lados, eles têm nomes? Isso mesmo, eles têm um nomezinho. Já pensou se eu peço aí pra vocês... Gente, todo mundo levanta esse braço. Aí, vocês estão me vendo aí. Uns levantaram o braço desse lado aqui, de frente com o meu. Outros levantaram esse braço aqui. Ficou tudo misturado, né? Mas aí, se eu disser assim, gente, todo mundo vai levantar o braço direito. Levantei aqui o meu braço direito. E aí teve gente aí em casa que levantou o braço direito, achou que o braço direito era esse de frente com o meu. Teve gente que levantou o braço direito aqui, ó, como esse desse lado. E aí ficou tudo misturado. Teve gente que ficou, tia, qual é o lado direito? Eu não sei qual é o lado direito, tia. Pois a gente vai descobrir agora. Gente, o lado direito é esse daqui, certo? Vocês estão me vendo, eu estou de frente para vocês e o meu lado direito é esse daqui, da minha mãozinha levantada. Mas vocês podem pegar e achar aí, então o meu lado direito é esse daqui, de frente com o da tia. Não é, não. Sabe por quê? Porque para nós utilizarmos esses conceitos de direita e esquerda, nós precisamos observar também a posição em que o ponto de referência está. No caso, eu sou o ponto de referência, o meu lado direito é desse lado, mas tá diferente o meu lado direito do de vocês, porque eu estou numa posição diferente da de vocês. Eu estou de frente para vocês. Para eu estar na mesma posição que vocês, eu tinha que virar e ficar de costas, né? Aí eu ficava na mesma posição que vocês estão aí em casa. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Meu braço direito é esse, mas o braço direito de vocês não vai estar desse lado aqui. O braço direito de vocês vai estar desse lado, porque nós estamos em posições diferentes. Mas, quando nós ficamos na mesma posição, para eu ficar na mesma posição que vocês, eu tenho que me virar. Aí, quando a gente está na mesma posição, vocês vão ver como fica do mesmo lado, certo? Então, gente, agora nós estamos na mesma posição. Esse daqui é o lado direito. Agora que nós estamos na mesma posição, o lado direito de vocês é esse. Então, levanta aí o braço direito. Agora, o nosso lado direito ficou do mesmo lado, né? O meu aqui e o de vocês aqui também. Quando eu me virar, o meu lado direito vai ficar parecido que é do outro lado, certo? Mas por que vai parecer diferente? Porque eu vou estar numa posição diferente da de vocês, certo? Eu vou me virar aqui, eu vou deixar a minha mãozinha direita levantada para vocês verem. E vocês vão deixar a mão direita de vocês aí em casa levantada, certo? Essa mão aqui desse lado. Levanta a mão e observa a tia, ó. Vou girar e agora nós estamos novamente, ó, de frente um para o outro, né? Meu lado direito está aqui e o lado direito de vocês está aqui, né? Por que que tá diferente? Não esqueçam, é porque nós estamos em posições diferentes. Eu estou de frente para vocês. Quando nós estávamos na mesma posição, quando eu estava de costa, que aí eu estava na mesma posição que vocês, estava do mesmo ladinho, né? Isso quer dizer que o lado direito mudou de lado? Não, não mudou de lado. O meu lado direito continua sendo esse e de vocês continua sendo esse. A gente só mudou, no caso eu mudei de posição, tá certo? Então, toda vida que a gente for se referir a direito e esquerdo, nós precisamos observar também a posição, tá certo? Se esse daqui é o meu lado direito, qual é o lado esquerdo? É o outro lado, certo? Como nós estamos de frente, olha, preste atenção, o lado esquerdo de vocês é qual? É esse aqui? Não, né? Esse daqui de vocês é o lado direito. O lado esquerdo de vocês é esse daqui, ó, desse lado aqui, certo? Deu para compreender? Lado direito, aprende aí, fixa aí na cabecinha de vocês. Lado esquerdo, esse daí, certo? Muito bem. Sempre tem que observar a posição, tá, gente? Para não se confundir. Ah, tia, mas direita e esquerda só existe para isso? Para dizer que a gente tem um lado direito e um lado esquerdo? Não.
certo? Lembra que lá no começo eu falei que as noções de posição nós íamos aprender para ajudar a nos localizarmos no espaço, a localizar um objeto no espaço. E o direito e esquerda, ele também serve para isso, para localização no espaço, certo? Ele serve, essa parte que a gente viu agora, de reconhecer o direito e esquerdo, ter noção de que lado é o direito e esquerdo no nosso corpo, isso se chama lateralidade. E no espaço, a gente utiliza para várias coisas, para a gente se localizar no espaço. Vou dar um exemplo, certo? A mãezinha de vocês pediu para vocês irem lá na padaria comprar um pãozinho para vocês merendarem à tarde. E aí ela disse assim para vocês, ela explicou assim: meu filho, vá lá na padaria. A padaria é assim, para você chegar nela, você vai direto. No final da rua, você vai dobrar à esquerda. Aí você pegou o dinheiro, foi alegre, satisfeito. Quando chegou lá na esquina, continuou, foi direto. Quando chegou lá no final da rua, que tinha que dobrar para a esquerda, aí você ficou: vixe, qual é a esquerda que eu não me lembro mais? Eu não sei qual é a esquerda. E agora eu vou dobrar para que lado? E aí, você ia fazer o quê? Você ia ficar perdido, né? Ou então ia ter que andar para os dois lados da rua para poder descobrir. Então, ó, é por isso também que vocês precisam identificar direita e esquerda, para vocês se localizarem no espaço. Se fosse uma criança ó, que já estava ligada, já estava sabendo bem direitinho qual é o lado direito e qual era o esquerdo, ela ia direitinho na rua. Quando chegasse lá no final, ela, minha mãe falou que é para dobrar a esquerda. No caso de vocês, a esquerda aí é essa daqui, certo? Ó, aqui. Então, vocês iam dobrar a esquerda. Lembra sempre da posição, certo? Eu estou numa posição diferente da de vocês. Observa bem, não esquece. Então, você ia observar a esquerda com relação a você. Você ia até o final da rua, quando chegasse no final da rua, você ia olhar. Direita e esquerda. Minha mãe mandou dobrar a esquerda, vou dobrar a esquerda. Compreendido? Não é difícil, tá certo? O direito e esquerda, ele só precisa que vocês prestem atenção na hora de aplicar, certo? Na hora de utilizar esses termos. É mesmo de prestar atenção, não é difícil. Você memoriza que o seu ladinho direito é esse e o seu ladinho esquerdo é esse. E aí você sempre que for utilizar, você observa a posição, tá bom? Observa o ponto de referência. No exemplo que eu dei agora, o ponto de referência eram vocês mesmos. Então, vocês tinham que olhar qual era o lado com relação a vocês, né? Quando chegasse lá no final da rua, com relação a vocês, você ia olhar qual é o lado esquerdo, meu. Ah, é aqui, então vou dobrar pra cá. Compreendido? Por fim, estamos terminando os conceitos. Nós vamos compreender o que significa entre. Esse termo entre, nós utilizamos para nos referir a algo que está no meio. Algo que está posicionado no meio de duas coisas ou duas pessoas, enfim. Sempre que vocês ouvirem esse termo entre, quer dizer que é algo que está posicionado no meio, certo? Para vocês compreenderem, através de um exemplo, esse termo entre, vamos ver aqui na imagem. Temos aqui nossa amiga Gigi de novo, uma lanterna, um vasinho de flores e o álcool gel. O que está entre a Gigi e o vaso de flores? Observem a imagem. Nós temos, entre a Gigi e o vaso de flores, dois objetos. Quais são esses dois objetos? Nós temos o álcool gel e a lanterna. Então, entre é tudo que estiver no meio dos nossos dois pontos de referência. Aqui nesse exemplo do entre, nós temos dois pontos de referência, né? O entre, ele utiliza duas referências. No nosso caso aqui, foi a Gigi e o vasinho de flores. E o que está entre a Gigi e o vasinho de flores, temos a lanterna e o álcool gel. Deu para compreender? O entre significa o que está no meio, tá bom? Eita, hoje nós aprendemos muitos conceitos referentes à noção de posição, não foi? Nós vimos aí em cima, embaixo, na frente, atrás. Vimos também direita, esquerda, perto, longe. E agora, por último, nós vimos o em. Foi muita coisa, né? Ufa! Muito conhecimento hoje na nossa aula. Mas eu tenho certeza que muitos desses aí vocês já conheciam, já sabiam utilizar. Outros vocês não sabiam, mas a gente aprendeu hoje juntos. E o que vocês tiverem dificuldade, né? No dia a dia a gente vai utilizando e aí as dificuldades vão passando. Mas, pra gente fixar bem direitinho na nossa cabeça,
Eu trouxe um desafio aqui para vocês, para eu ter certeza que vocês já estão craques nos conceitos de noção de posição. Eu vou colocar uma imagem e aí eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai respondendo juntos, tá certo? Eu vou perguntando e vocês vão respondendo aí em casa comigo, tá bom? Vamos ver a imagem. Nessa imagem, nós podemos observar algumas árvores, uma casa, o boi, o peru, o cachorro, o passarinho, a borboleta, as nuvens, o céu e o sol. E aí eu pergunto a vocês, quem é que está em cima da árvore? Quem está em cima da árvore no alto é o passarinho e a borboleta. Muito bem. E quem é que está embaixo da árvore? Embaixo da árvore nós vemos o peru e o cachorro. Agora, qual será o animal que está mais perto da casa? O animal que está mais perto da casa é o boi, muito bem. E qual animal que está mais longe, mais distante da casa? O animal que está mais distante é o cachorro, ele é quem está mais longe. Qual animal que está na frente da casa? O animal que está na frente da casa é o boi, muito bem. E o que está atrás da casa? Atrás da casa, nós podemos ver as árvores, muito bem. E no chão, gente, que animal que está à direita do boi? Observem a posição do boi, certo? Quem está à direita do boi é o peru. Ainda no chão, que animal que está à esquerda do boi? Observando ainda a posição dele, o animal que está à esquerda do boi é o cachorro. E ainda no chão, o animal que está entre o peru e o cachorro, quem é? O animal que está no meio, que está entre o peru e o cachorro, é o boi. Muito bem, turminha! Vocês estão arrasando! Então, ó, agora eu tenho só mais uma sugestão para vocês, tá certo? Para vocês, essa é maravilhosa, vocês vão gostar. É a sugestão de uma brincadeira para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá certo? Para vocês fazerem essa brincadeira, vocês vão precisar de pelo menos mais uma pessoa, tá certo? De preferência um adulto. É a brincadeira O Mestre Mandou. Esse adulto que for brincar com vocês, ele vai ser o mestre, certo? Vocês já brincaram de O Mestre Mandou? Já conhecem? Eu vou explicar assim mesmo, porque pode ter alguém que não conheça. O adulto vai ser o mestre e aí ele vai dar ordens para vocês e vocês vão cumprir essas ordens, certo? As ordens que o mestre vai dar vão ser utilizando esses termos que nós aprendemos hoje de noção de posição, certo? Ele vai utilizar os termos em cima, embaixo, direita, esquerda, perto, longe, na frente, atrás e entre, certo? Vou botar um exemplo aqui. O mestre vai dizer assim, o mestre mandou sentar em cima do sofá. Aí, ó, você vai correr lá e vai sentar em cima do sofá e o mestre vai olhar se você acertou, certo? Depois, acertou, volta para a posição. O mestre vai dizer, o mestre mandou sentar debaixo da mesa. Aí você, ó, vai lá e senta lá debaixo da mesa. Aí o mestre vai conferir se você acertou. Se você acertou, volta. Entenderam como é a brincadeira? E assim vai utilizando todos os termos de noção de posição. Se tiver mais criança em casa, se vocês tiverem irmãos, priminhos que estão em casa, quem estiver em casa pode brincar com vocês, tá certo? Então eu espero que vocês se divirtam muito com a brincadeira. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido bastante coisa hoje. Eu adorei esse momento nosso. E até a próxima aula. Beijinhos! Tchau!